Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Viva Krishna! Haribol! Hoje é dia de festa, hoje é dia que o planeta inteiro está comemorando o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. E apesar de hoje ter sido um dia bem cansativo por aqui, onde fizemos muitas trilhas nesse lugar maravilhoso aqui, vamos, lógico, dedicar um tempinho para falar de Deus. Apesar de falarmos de Deus todos os dias, nem todos os dias comemora-se o Jamastami, que é o aniversário de Krishna. E, na verdade, Krishna aparece todos os dias, que hoje se comemora o aparecimento de Krishna, mas como uma lembrança de quando ele esteve aqui no planeta Terra executando os seus passatempos. Porém, na verdade, para o devoto, que vive nessa comunhão com Deus em seu coração, com certeza, todos os dias Krishna aparece dessa forma, assim, renovada, vamos dizer, certo? Krishna, ele manifesta a presença dele. Então, todos os dias, se você realmente tiver esse amor, essa devoção no coração, você faz uma festa interna, onde você está sempre preparando a sua casa com várias coisas gostosas para oferecer para Krishna, o jeito maravilhoso de recebê-lo como um amigo. Enfim, sempre tem esse amor. Então, hoje, principalmente, há aquela reunião de pessoas, onde todo mundo celebra a vinda de Krishna para esse planeta. Mas devemos entender, eu vou começar a ler aqui, no capítulo 3 do canto 10, intitulado Nascimento do Senhor Krishna. Então vamos falar um pouquinho aí como é narrado por Vyasadeva, esse espetacular aparecimento de Deus nesse mundo, porque muitas pessoas me perguntam, Bhakti-Alemão, mas como assim Deus nasce? Aí também no Bhagavatam fala que Deus morre, abandona o corpo, Como que é isso, se ele é Deus? Então, vamos tentar falar um pouquinho disso aqui, dessa mística de Deus, Então, começa-se falando assim, como se afirma no Bhagavad Gita, o Senhor diz que seu aparecimento, seu nascimento e suas atividades são completamente transcendentais. Entende? Então, aqui na primeira explicação do Bhagavatam, os devotos puros, eles querem que você entenda o que é essa pessoa suprema. Porque muita gente vê, por que Deus é azul? Por que ele é assim, ele é assado? Por que ele aparece de tal maneira? Então, as pessoas elas gostam de especular. Então, aceite simplesmente, Deus tem uma cor azul. Olha aqui, essa cor aqui é branca, tem gente que é preto, tem gente que é amarelo, tem gente que é vermelho. Os extraterrestres têm formas diferentes. Mas por que é assim? Porque é assim. Porque Deus é Deus e ele tem essa forma que ele aparece, ele se revela. Não sei assim, se é azulzinha dessa cor que está aí atrás, mas diz que ele é um chumbo, um azul chumbo, assim, da cor de uma nuvem que está para chover. Então, essa é a cor de Krishna, por isso que fala que Krishna é pretinho, e Balarama é branco. Só que o corpo de Krishna é absoluto, nós não podemos entender, certo? Aqui, por exemplo, quando falamos em cor, por exemplo, a minha cor aqui, que é a cor mais branca, é a cor do corpo material, certo? Mas o espírito, eu tenho um corpo espiritual que tem um tipo de cor também, um tipo de forma. Enfim, essas questões, às vezes, as pessoas ficam se debatendo,
Por que que Deus é azul? Assim, não tem esse questionamento, né? Então, aqui está falando que o aparecimento, o nascimento e atividades de Deus, eles estão além da nossa compreensão, eles são completamente transcendentais. A nossa mente, o nosso intelecto, a gente sempre repete, ele costuma entender as coisas de uma forma temporária, absoluta. Você acha que algo nasce, né, que algo morre, aí que tudo tem um fim, certo? Mas para a pessoa de Krishna não tem isso, certo? Então, para Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele simplesmente ele se manifesta. Nós podemos ver também, dentro, assim, vamos dizer, de um conceito místico, que muitos seres, né, que têm essa trabalho as leis da natureza, que é o que se chama poder místico, né, os milagres, né, como o Mestre Cristo fazia, transformava tudo que ele quisesse, ele curava tudo, enfim, fazia tudo o que queria, né? Então, esses milagres, para alguns sábios, por exemplo, eles podem manifestar uma forma aqui, física para você, porém, isso aí é uma manipulação de energia da mente dele, porque o espírito dele já está numa posição transcendental. Então, imagina Deus. Deus ele aparece onde ele quiser, como ele quiser, ele está sempre dentro do seu coração. Então, Krishna é assim, né, a gente tenta aqui ficar falando, mas não tem, certas coisas você tem que aceitar. Não fé cega, né? A gente sempre fala assim, não tenha fé cega. Mas entenda que, pelo bom senso, que a sua mente não pode compreender Krishna de uma forma argumentativa ou racional, certo? Então, Krishna ele vai se revelar para você na medida que você se render e você vai entender esses aspectos absolutos de Deus, inclusive de você também, porque você é uma parte, né, integrante de Krishna. Você nunca nasce, certo? Você não está existindo agora, nesse tempo, e também você não morre, você é eterno, você é igual Krishna, você tem uma natureza espiritual, qualitativamente falando, absoluta. Certo? Só que agora você está com um corpo material e está vivendo uma experiência nesse mundo onde, né, o Bhakta alemão nasceu, agora ele está aqui fazendo um serviço devocional e depois de um tempo ele vai ter que abandonar esse corpo. Né? Porém, esse corpo não tem nada a ver com o espírito. Entende? O espírito ele continua sempre. Então, quando Krishna vem aqui nesse mundo, ele não tem forma material. Certo? Ele expressa a forma espiritual dele. Só que nós não temos a capacidade de entender isso. Como é que Krishna nasce? É um bebê, aí nasce naquela prisão, ele aparece na forma de Vishnu, depois ele está no colo de mãe Yashoda, aí ele está dentro de uma prisão, aí depois o pai dele tem que levar ele lá para Vrindavana, para fugir do rei Kamsa. Aí a pessoa fala, mas como assim? Como é que Deus está sendo colocado em perigo por um rei demoníaco? Mas é tudo passatempo, são tudo histórias, né? Por dentro tem todo um simbolismo místico, tem toda uma interpretação, vamos dizer assim, cósmica da existência de Deus. Isso tudo é tão maravilhoso que muitas pessoas não param para pensar, porque elas querem comparar a natureza de Deus com a natureza desse corpo material aqui, que é algo, né, pequenininho, insignificante. Então, esse corpo material é para você ficar aqui na escolinha do planeta Terra, tentando aprender sobre essas coisas que estamos falando aqui agora. Entende? Então, o aparecimento, o nascimento e as atividades de Deus são completamente transcendentais. Certo? Você também é transcendental, o espírito. Só que você caiu nessa bobeira de esquecimento e está querendo, acha que todo mundo nasce, existe por um tempo e morre. Mas ninguém nasce, ninguém morre, certo? Então temos que entender sempre isso, né?
Bom, pelo menos o bom da festa são o bolo de aniversário, né, os docinhos. Então, lógico, então vale a pena você ficar na ilusão, né? Mas, fora as brincadeiras, temos que estar sempre lembrando disso. Não existe a morte, né? Não existe o nascimento, porque dentro do padrão espiritual, nós estamos apenas trocando de corpos, né? Mas Krishna, ele não troca de corpo, ele é sempre... Krishna é a pessoa suprema, causa de todas as causas, a origem de tudo. Tudo emana de Krishna. Dentro da energia de Krishna, todo mundo está brincando nessa roda giratória, né, de nascer, morrer, tal, tal. Todo mundo, desde lá das dimensões superiores até aqui, né, nessa zona intermediária ou inferior, todo mundo nasce e morre, nasce e morre. Então, quando Krishna aparece, né, se chama o nascimento de Deus, mas é tudo para criar vamos dizer assim, uma configuração humana, porque você não pode entender uma história se não acontece de acordo com aquilo que você compreende. Então, Krishna bondosamente cria esse passatempo lá na prisão do rei Kamsa, onde ele vai, né, aparecer lá para Yashoda, e você tem que entender que é um passatempo. Só isso, não começar a questionar muito. Entenda que Deus é Deus e ele é assim, e nós não temos que ficar desafiando, que Deus não é assim, que Deus é só uma energia, né? Então está todo mundo dentro da energia de Deus, certo? Eu estou aqui falando, eu tenho um corpo material, que é uma energia de Deus externa, né, da energia de Maya. Eu tenho a energia interna, que sou eu, a energia espiritual, que está vivendo experiências para um dia estar presente lá no mundo espiritual, né? Então, o que acontece? Aqui no mundo material, primeiro você nasce no espírito. Isso que é a consciência de Krishna, isso que Deus vem falar no Bhagavad Gita. Nasça, né? Isso que se chama iniciação. Inicie-se na vida espiritual, e após o abandono desse corpo material, você vai nascer, né, no mundo de Krishna, lá em Vaikuntha Loka, Vrindavana, certo? E quando você nascer lá no mundo espiritual, com essa consciência plena, então você vai ser recebido por Krishna, né, em grande festa. Vai ter uma festa para você, certo? Porque você voltou à casa do Pai. Então, o nosso trabalho aqui na forma humana é nascer no espírito. E de alguma forma cósmica, né, se você tiver inteligência, que Krishna vai te dar essa inteligência, você vai entender que o nascimento de Krishna tem toda uma estrutura de compreensão, que é o nascimento também da nossa alma, internamente falando. Nós estamos vivendo numa prisão material, né? Então você vai nascer dentro dessa prisão que está bloqueando a sua consciência espiritual. E aí você vai ser carregado, né, para Vrindavana, aonde está Yashoda, Nanda Maharaj, onde é a casa de Krishna. Então, o reino de Deus está dentro do seu coração. E aí, através do serviço devocional, da prática do cantar do santo nome e tudo mais, você retorna para essa Vrindavana, certo? E aí você começa a ficar consciente e sai dessa interpretação maluca, né? Tem gente que fica só questionando. Por que Deus é assim? Mas como que Deus nasce, né? A Arjuna no Bhagavad Gita falou assim, mas Krishna, como é que você sabe que o conhecimento do Bhagavad Gita foi dado a Vivasvan, o Deus do Sol, há bilhões de anos atrás, se você só tem, sei lá, 50 anos, 40 anos? Né? Arjuna perguntou, aí Krishna fala, eu sei de todos os seus nascimentos, eu sei de tudo, mas você não se lembra, Arjuna. Mostrando assim, que eu sou o Espírito, né? Eu sou o Espírito Supremo. Eu que dei o conhecimento para que o Deus do Sol criasse o sistema
solar, para que essa terra se encaixasse direitinho, para que todas as almas viessem aqui para aprender. Aí depois eu venho, né, Krishna fala, eu venho aqui no planeta Terra, executo meus passatempos, eu faço a historinha humana de que eu estou nascendo, aí depois de um tempo eu abandono esse corpo aqui que parece que é humano, né? Mas Krishna não abandona nada. Imagina, Deus ele pode fazer o que ele quiser, ele é o Yogasvara, né? Ele é o ser supremo que controla tudo, com poderes místicos, né? Que nem podemos imaginar. Então, Krishna ele é muito bondoso, misericordioso, nos trazendo sempre oportunidades para que possamos despertar nesse mundo material. Então, agora ele veio como Chaitanya Mahaprabhu, que nós comemoramos em março, né, o aparecimento dessa encarnação, ele trouxe esse nome. Então, Krishna ele quer que você cante, que você purifique a sua mente, que você transforme a sua existência, que você saia do negativismo, né, desse mundo onde você acha que tudo está ruim, que está pesado, a lamentação, a ansiedade, esse medo extremo, né, que os demônios ficam colocando na mente das pessoas que estão completamente desespiritualizadas, que também é uma imposição do sistema que não quer deixar que você se ligue com Deus, nem com a sua própria alma. Aí as pessoas estão perdidas, elas estão viciadas em coisas que estão alimentando pessoas de má índoles, né? Por isso que Krishna vem nesse mundo, ele fala assim, quando eu apareço nesse mundo, é para erradicar essas almas, né, que estão atrapalhando o meu plano de evolução para todo mundo. Certo? Então, Krishna ele vem para priorizar os seus devotos. Quando a situação está muito agonizante, né, como está acontecendo nesse mundo, que Krishna, de certa forma, está dando um basta, né? Está usando as suas ordens angelicais para parar com esse ritmo que estava o planeta Terra. E também está atuando todo o universo, em todos os planetas, e agora ele está executando passatempos em outro universo, né? Em outro planeta, em outra galáxia, e ele faz essa história sempre, né? Então ele está nascendo agora em outro planeta. A partir do momento que ele desaparece do planeta Terra, simulando, né, uma morte, entre aspas, ele já nasce em outro universo, em outra galáxia, e já começa a trabalhar também os seus passatempos, igualzinho, e traz o Bhagavad Gita. Então é algo assim, Krishna ele nunca nos abandona. Então agora, onde está Krishna? Aqui nesse mundo. Ele se foi? Não, ele está presente no santo nome dele, ele está presente no Bhagavad Gita, no Bhagavatam, ele está presente na sua devoção, ele está presente no seu coração. Krishna é toda a energia que está aqui à sua volta, né? Então ele está igual a esse aí, ó, ele está sempre de olho em você. Ele está sempre de olho. E nós só temos que fazer isso, né? Nascer no Espírito. Então, nascer no Espírito não significa que você vai ter que ter algo novo na sua vida. Você simplesmente tem que ter uma tomada de consciência, certo? Por isso você fala consciência de Krishna, ou consciência de Cristo, né? Tanto faz, é a consciência de que eu sou um espírito, que eu sou um servo amoroso de Deus, eternamente, né? E que eu sou uma parte integrante de Deus. Pronto, e você tem que viver assim nesse mundo e começar a aprofundar, a trabalhar, né, os estudos, o desejo sincero, a avidez. Então, tudo que Krishna faz é completamente transcendental. Não adianta você querer ficar questionando muito. Por isso que as escrituras são, né, os shastras, né, que eles falam, são a forma como Krishna vem, e é o conhecimento revelado, certo? Então, Krishna revela, através do Bhagavad Gita, quem ele é, no Bhagavatam, suas atividades, as pessoas que se relacionam com ele. E aqui você, esse livro aqui, né, Krishna, né, a Suprema Personalidade de Deus, que eu estou lendo, isso aqui é bem antigo mesmo, hein? Ele
Você entra naquele esquema, naquela atmosfera de Vrindavana, sabe? Tudo isso é o seu coração pulsando o amor de Deus por você. Certo? Então aqui, vou continuar, são completamente transcendentais. E que aquele que compreende realmente torna-se imediatamente apto a ser transferido ao mundo espiritual. Olha só o que o Bhagavatam está falando. Se você entende isso que eu acabei de falar para você aqui, se você toma isso como, né, uma certeza dentro da sua fé, da sua confiança, Krishna fala, se você compreender isso, no Bhagavad Gita ele fala também, quem compreende a natureza de meu aparecimento e atividades não volta a nascer nesse mundo material. Olha aí a promessa de Krishna. Isso significa a verdadeira devoção, que você se rendeu à pessoa absoluta. Certo? É simples entender isso. Se você não se identifica com o seu corpo físico, e você entende que é um espírito, que você não nasce nem morre, que na verdade não existe nascimento, nem morte, certo? E nem mesmo o que está acontecendo agora, você que está aí ouvindo o que eu estou falando, mesmo esse momento aqui agora é uma ilusão. Você só está captando as coisas porque você ainda não está completamente presente no espírito. Está entendendo? Mas quando você está no espírito, você começa a compreender, entender as coisas de uma forma completamente diferente. E se você entende isso, que não existe nascimento e morte, que tudo isso é produto, né, de uma gratificação dos sentidos, porque você ainda quer continuar vivendo no ego, viver tentando se apossar do mundo material, de desfrutar do mundo material, aí você recebe outro corpo, mas o espírito que está fazendo isso está completamente perdido, né? Ele não entende, e se você imediatamente compreende a sua parte transcendental, acabou. Você vai realmente encontrar a guia, né, a proteção, tudo. Deus vai manifestar na sua vida para que tudo seja perfeito. Por isso que ele fala que você torna-se imediatamente apto a ser transferido ao mundo espiritual. Imediatamente. É isso que Krishna fala. Entendeu? Eu sou um espírito parte, eu sou uma parte de Krishna, uma parte integrante de Krishna. Né? Eu sou um Krishninha, a gente sempre repete isso. Então você é igualzinho a Krishna, só que em qualidade, certo? Em quantidade, tudo é Deus. E você, a outra pessoa, todo mundo que você conhece, todos, né, a gente fala alienígenas, os sábios lá, o Senhor Brahma, todo mundo é uma parte de Krishna. Espiritual. É uma expansão da energia de Deus no nível de potência interna. Você só tem que compreender isso. E aí, se você entende quem é essa pessoa suprema, com esse nível, né, de poder maravilhoso, incrível, que cria tudo, você já se livra. Não tem mais morte, nascimento. Aí você vai comemorar o aparecimento de Krishna, você tem que ter essa consciência. A historinha acontece assim, que quando Krishna aparece, imagina Krishna aparecendo, o próprio Deus aparecendo, né, nesse mundo, caminhando sobre essa terra, mas como se Krishna é tudo? Como é que ele caminha na terra? A terra é muito pequenininha, mas não é pequenininha, não tem esse negócio de maior, menor, isso tudo é relativo. Krishna é tudo, né? E Krishna faz do possível o impossível. As atividades, se você for ler o Bhagavatam, tudo que Krishna faz é sensacional, assim, não tem... Krishna estala um dedo, o universo acaba, né? Todos os universos duram a existência de uma respiração, de uma expansão pessoal dele. Imagina, Krishna inspirou, todos os universos são recolhidos para dentro dele. Isso Mahavishnu, hein? Mahavishnu que é uma expansão de Krishna. Aí quando Mahavishnu expira, todos os universos se manifestam de novo. Então, esse tempo de nascimento e morte, vamos dizer assim, dos universos, né? Tem milhões de universos nos quais nós estamos apenas em um, que é um universo até pequeno, perto dos outros, né? A duração desses universos é uma respiração de Deus. Então,
como você vai compreender isso? E esse Deus que faz esse processo de manifestar os universos materiais e recolhê-los dentro dele, aí passa um tempo, depois ele faz manifestar todos os universos, porque tudo é uma escola progressiva de aprendizado. Esse Mahavishnu, né, o Karanodakashayi Vishnu, é só uma expansão de Krishna. Imagina, expansão de Krishna. No Bhagavad Gita, Krishna fala, com apenas uma centelha do meu esplendor, eu alimento todo esse universo. Né? Essa centelha de Krishna, que é uma expansão de Mahavishnu, que é o Garbhodakashayi Vishnu, ele mantém todo esse universo, uma centelha espiritual dele. Da mesma forma que nós estamos mantendo esse corpo material agora, através da nossa centelha, né, espiritual, aquilo que somos, Krishna está manifestando todo esse universo. Se você for lá para Krishna, então, você fala, mas como é que nasceu o mundo espiritual? O mundo espiritual nasce, ele termina. Não existe esse questionamento, não existe tempo no mundo espiritual. Isso é eterno. Então, vai com calma, certo? Vai meditando, vai sentindo a realidade do que começa, do que termina, né? Para você entender o que é o nascimento do Senhor Krishna, que nós estamos colocando aqui em questão, certo? E aí, quer dizer, você vai ser transferido para o mundo espiritual se você entender esse simples ponto, né? Então, continua se falando aqui, o aparecimento ou nascimento do Senhor não é semelhante ao de um homem comum, que é forçado a aceitar um corpo material de acordo com os seus feitos passados. Entende? Krishna, ele pode fazer qualquer coisa, ele não está sujeito àquilo que se chama karma. Aí que Krishna matou todos os soldados de Kurukshetra, então ele foi pecaminoso, né? Um assassino, então ele vai receber um corpo pesado, né? Não é assim. Krishna, ele vem aqui, se ele quiser matar todo mundo, se ele quiser amar todo mundo, ele faz o que ele quiser. No plano absoluto, o amor de Deus e a ira de Deus são iguais, não tem diferença, né? Não tem relatividade, não tem oposto. Então, quando Deus é sempre amor, sempre quando ele age com ira, igual ele agiu no campo de batalha de Kurukshetra, ou ele age de acordo com os vários, né, de uma forma irada nos vários passatempos que ele teve, tudo é amor de Deus manifestado. Você vai compreender que o amor de Krishna é transcendental, não tem... Deus é imparcial, né? Eu não amo essa pessoa e detesto aquela, não tem isso. Krishna fala assim, se você se rende a mim, você compartilha amor comigo, você atinge estados de bem-aventurança, né? De felicidades inimagináveis. Então, quem não quer isso, né? Então, Krishna, porque ele é a nossa fonte, naturalmente nós amamos a Deus, porque amar a Deus significa amar a nós mesmos, porque nós somos parte de Deus. Agora, se você só ama você mesmo e esquece de Deus, isso é o amor egoísta, né? Ou se você ama a si mesmo e quer usar Deus para satisfazer seus interesses materiais, isso é o amor estúpido, o amor incongruente, é um amor que... né? Então temos que entender isso. Krishna é puro amor, é transcendental, você não pode questionar as ações de Deus. Por isso que temos que nos render. Deixa Krishna, né, nos dar esse presente, né, de nos conduzir nessa existência. Então Krishna não aceita corpos passados, né, corpos futuros, e ele não vem de corpos passados, como às vezes as pessoas querem, algumas filosofias querem colocar Krishna no nível de uma parte integrante que recebe um corpo material quando vem nesse mundo. Aí gente quer falar assim, não, quando Krishna vem, ele tem um corpo material, e aí ele é submetido às leis materiais. Isso aí é um absurdo, é o maior dos absurdos, porque Maya nunca toca a Deus, Maya é uma serva de Deus. Krishna nunca fica num corpo de ilusão igual a nós, né? Então temos que entender, essas coisas são muito simples.
né? Você está querendo, né? Quando a gente fala assim, a gente está querendo se comparar a Deus. Não, porque se acontece comigo, então acontece com Deus também. Se eu nasço, é que esse eu que nasce? Você não nasce. É o seu corpo que aparece porque você fez uma burrada na vida passada, você não se rendeu a Deus, você ficou num estado mórbido de ser, né? Também você às vezes nem tem culpa, porque o sistema não deixa nunca a verdade aparecer no seu coração, e agora você está nesse corpo aí, né? Por isso que os mestres vêm e falam, conhece a verdade, que a verdade vai te libertar. Mas não é ficar lendo livro, não. A verdade é você viver espiritualmente. Se você vive na verdade daquilo que você é, você nasceu igual Krishna está nascendo hoje, aparecendo para o mundo, né? Você aparece para o mundo de uma forma incrível, né? Você passa a ser um servo da humanidade, o servo das pessoas, dos inimigos, dos amigos, dos umbralinos, dos maus, dos bons, entendeu? Você fica com um amor incondicional, sem julgar. É igual Krishna, quando ele vem aqui, quando ele nasce, ele simplesmente ele quer retribuir o amor de seus devotos, que tem por ele, né? Krishna aparece principalmente para favorecer seus devotos. E já que ele vem, né, ele aproveita e mata todos os demônios, ele harmoniza, né, a situação do planeta e estabelece o conhecimento real, que é o Bhagavad Gita. Então, esse é o verdadeiro propósito, você ter que realmente aparecer como Krishna aparece espiritualmente. E entender isso, e se preparar para voltar para o mundo espiritual. Porque você tem que perguntar, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Eu estou, aquela expectativa, o mundo material vai melhorar, aí vão vir naves espaciais, vai vir muita tecnologia, tá? E daí? Você vai perder esse corpo uma hora, né? O senhor Brahma lá vive 4 trilhões de anos, mas uma hora ele vai ter que abandonar o corpo. Então nós estamos até em situação melhor. Só vivemos 100 anos, né, vamos dizer assim, né? Pode chegar uma tecnologia aí que melhore essas coisas, mas vamos dizer que vivemos 100 anos, então vamos aproveitar esses 100 anos aí, ó, da linha e partir para Krishna, né? Então, no segundo capítulo se explica o aparecimento do Senhor. Ele aparece a seu bel prazer. Ninguém força Krishna a aparecer. Eu quero aparecer lá na Terra agora, porque lá tem uns demônios lá, estão me perturbando. Acho que eu vou encarnar lá. Eu poderia mandar meus soldados espirituais, meus anjos, meus arcanjos, né? Porque Deus ele faz assim, ó, um arcanjo faz assim, ó, pode destruir o planeta Terra, pode fazer tudo. Mas como impera a lei do amor, né? É a lei da paciência, da tolerância também. Mas chega uma hora também que, né, está perturbando muito a situação cósmica, esses caras, né, fazendo muito mal. Sair muito da linha também, porque aqui não é uma bagunça. Né? A escola, né, a escola de Deus não é uma bagunça. Tem as leis dos homens e as leis de Deus. Então chega uma hora que Deus vai falando, até que ele vem meio irado assim e pode destruir tudo. E você também pode morrer, você pode se... O mundo todo pode explodir o planeta Terra, isso não importa, você nunca vai morrer, certo? Mas morrer sem a consciência de Deus, sem a realização divina, isso é ruim, certo? O que adianta você ser eterno, você ser um espírito maravilhoso de luz, uma parte de Deus, mas você não tem nenhuma consciência espiritual, você não tem nenhum sentimento, nenhuma sensibilidade em relação a Deus que está agora no seu coração. Certo? Então, temos que parar isso. Eu não quero mais viver nesse cinema cósmico, que está dentro da mente de Deus. Quero sair daqui, eu quero, né? Ou eu fico aqui em paz e feliz e ajudo, né, devocionalmente aos irmãos que estão em escuridão, ou eu vou lá ficar com Krishna. Né? Nem para o mundo celestial eu quero ir, porque o mundo celestial é outra enganação também. Né? Tudo é a nossa mente que cria. Então, eu quero criar um mundo celestial, um paraíso, onde tudo vai ser bom para o meu desfrute, onde eu faço assim, aparece milhões de coisas. Mas para que você quer isso?
Então tem que ter consciência, né? Eu quero ficar com Krishna, eu quero ficar com Deus, eu quero dançar com Deus. E não dá para falar isso, o êxtase de amor do mundo espiritual, certo? Então, Krishna, ele aparece quando ele quiser, onde ele quiser, não tem uma... Né? Ele cria-se um padrão, mas não tem uma regra. Se ele não quiser aparecer, ele não aparece, né? Ou ele se expande energeticamente, ou ele faz tudo de tudo, porque tudo está dentro dele e ele está dentro de tudo. Isso aí é a maravilha das maravilhas, né? Então, quando chegou o momento do aparecimento do Senhor, as constelações se tornaram muito auspiciosas. A influência astrológica da estrela conhecida como Rohini também predominava, porque se considera que essa estrela é muito auspiciosa. Rohini está sob a supervisão direta de Brahma. Segundo a conclusão astrológica, além da situação apropriada das estrelas, há momentos auspiciosos e inauspiciosos causados pelas diferentes situações dos diferentes sistemas planetários. Na ocasião do nascimento de Krishna, os sistemas planetários entraram automaticamente em harmonia para que tudo se tornasse auspicioso. Então, é muito interessante que dentro da filosofia védica, né, quando vai nascer uma criança, os astrólogos, né, que têm todo esse conhecimento real, não essa astrologia de brincadeira, mas um conhecimento profundo, né, nem sei se essa ciência ainda, deve ser para poucos que ainda sabem, né, as estrelas, né, as configurações dela, elas emanam vibrações, e essas vibrações criam momentos oportunos para que grandes avatares ou grandes almas entrem, né, dentro dessa formatação, né, planetária, galaxial. Então, quando Krishna veio, apareceu, né, todo o céu estava numa harmonia de estrelas, né, de planetas, e ele apareceu para mostrar, né, que apesar de Deus ser Deus, de aparecer quando ele quiser, ele segue as evidências das energias do universo. Deus vem para, né, como ele fala assim, como Jesus fala, eu vim para cumprir as leis, e não para deixá-las de lado. Então Deus, ele faz as leis, ele faz o papel de ser humano, né, e cumpre as determinações astrológicas, celestiais, né? Inclusive essa estrela aqui, que quando ele apareceu, está regida pelo Senhor Brahma, que é o criador desse universo. Então está tudo, né? Tá tudo juntinho aqui. Então você imagina, né? Tudo se tornasse auspicioso. Então aqui na hora que Krishna entrou no mundo, quando ele manifestou, né, dentro de uma configuração perfeita de estrelas, né, na regência, né, dos semideuses, onde tudo estava perfeito. Aí fala assim, nessa altura havia uma atmosfera de paz e prosperidade em todas as direções, certo? A leste, a oeste, ao sul, ao norte, em toda parte. Algo aconteceu, né? Quando Deus nasceu, tudo assim se transformou imediatamente. O planeta Terra, né, ficou em êxtase, tudo ficou em paz. Tudo começou a receber Deus de uma maneira incrível, né? Próspera. Tudo que parecia estar caótica se tornou exuberante, abundante. Essa é a forma que você, quando você receber Krishna, quando ele nascer no seu coração, de fato, você vai sentir uma paz, algo assim, aquela paz que transcende a compreensão. Você vai receber o sentido de prosperidade, que você pode tudo nesse mundo, trabalhando no amor de Deus, favorecendo as pessoas, você vai receber na sua vida tudo que você precisar. Entende? Então, isso quando Krishna veio, está simulando também o nascimento de Deus na sua vida.
de Krishna aparecendo no seu coração, quando você está lá cantando a japa, quando você está buscando conhecimento, quando você está orando em meditação. Então, Krishna ele vai nascendo, você vai sentindo que sua vida vai ficando próspera, você vai tendo paz, você já não fica mais com medo, você não fica negócio de nascimento, de morte, de tudo que está acontecendo agora nesse exato momento relativo ao seu falso ego, você sai disso tudo. Ok? Então, podia-se ver estrelas auspiciosas no céu, e havia sinais de boa fortuna sobre a terra. Em todas as cidades e aldeias, ou nos campos de pastagem, e dentro da mente de todo mundo, olha que legal, dentro da mente de todo mundo, havia, né, esse sentimento de boa fortuna. Então, se você está receptivo a Deus, a sua mente vai ficar afortunada, ela vai ficar iluminada. Os rios fluíam cheios de água, e os lagos estavam decorados belamente com flores de lótus. As florestas estavam repletas de belos pássaros e pavões. Todos os pássaros da floresta puseram-se a cantar com vozes doces, e os pavões puseram-se a dançar juntamente com suas consortes. O vento soprava agradavelmente, transportando o aroma de diferentes flores, e a sensação ao contato com o corpo era muito agradável. Nas casas, os brahmanas, né, os seres mais adiantados em conhecimento, que estavam habituados a oferecer sacrifícios no fogo, deram-se conta de que seus lares eram muito agradáveis para fazer oferecimentos. Ou seja, tudo se torna favorável. Entende? Os lagos, as flores, é como o reino de Deus despertasse dentro de você de uma forma. Então, quando você faz um ritual, uma adoração, tudo se torna muito favorável quando você tem Krishna na sua mente. Então, essa é a maior boa fortuna. Você já não fica mais se associando com a escuridão do mundo. Você já se torna uma luz. Entende? Então, quando Krishna está aparecendo, tudo isso acontece dentro do nosso coração. Né? Devido às perturbações criadas pelos reis demoníacos, o altar do fogo sacrificial tinha quase sido suprimido nas casas dos brahmanas, mas agora eles podiam encontrar a oportunidade de acender o fogo pacificamente. Né? Enquanto há um governo demoníaco no mundo, você não consegue exercer a sua espiritualidade de um modo assim doce, né? Porque há sempre uma perseguição, há sempre uma inveja, um medo, né? As pessoas, os demônios têm medo da energia espiritual, porque eles querem dominar o mundo sem Deus, ou tendo uma concepção de Deus, ou rejeitando Deus completamente através do ateísmo. Né? Então, os brahmanas, que eram os seres que faziam esses rituais, que trazem, né, para o planeta Terra boas condições, eles estavam tremendo. Assim. Então, Krishna aparece exatamente para isso, para dar de novo essa condição aos seres espirituais a praticar os seus atos de devoção, de serviço devocional. Porque chegou uma hora aqui que estava todo mundo fazendo a coisa escondida. Você faz o seu serviço devocional, né? No caso do Brahmana, que ele não podia nem acender o fogo, corria, né, risco de morte. Os demônios querem sempre que o povo adore a eles, que você adore o outro ser humano que está escravizando as pessoas. Então Deus ele não aceita isso. Né? Deus apesar de ele ser Deus, ele deixa até que você o controle. Através do serviço devocional, do seu amor, você controla Deus. Nesse sentido do amor. Né? É isso que Krishna quer. Krishna quer que nasça no seu coração o amor que você tem por ele. Quando Krishna aparece nesse mundo, é o amor supremo acontecendo. Quando o amor supremo existe, nessa descrição aqui que vemos, tudo fica agradável, florido, colorido, né? Iluminado. Tudo funciona de maneira harmônica.
as pessoas passam, né, a se respeitar, a se amar. Então é isso que temos que entender aqui, o que significa o nascimento de Krishna hoje, né? Tentando falar assim dessa forma mais diferenciada. Então eles podiam acender o fogo pacificamente, né, os brahmanas. Como haviam sido proibidos de oferecer sacrifícios, os brahmanas estavam muito aflitos, com a mente, a inteligência e as atividades abaladas. Mas quando Krishna estava a ponto de aparecer, automaticamente as mentes deles se encheram de alegria, porque eles puderam ouvir do céu as altas vibrações dos sons transcendentais que proclamavam o aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. Então, as pessoas espirituais, esses brahmanas mais elevados da época, eles tinham essa, né, clarividência, clareaudiência, eles ouviam, né, a voz, né, era algo diferente estava acontecendo, eles puderam compreender com a mente deles. E aí eles vinham esses sons transcendentais que estavam, né, falando, olha, Deus está aparecendo, Deus está nascendo no seu mundo, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou esperando um Salvador para vir me tirar dessa condição tão aflitiva, né? Então, quando nasce um mestre, por exemplo, todo mundo, esse mestre aqui vai ajudar na humanidade através da potência de Deus, ele vai nos salvar. Mas você imagina vindo o próprio Deus, a potência dele, a mente. Então, quando Deus vem, o seu coração imediatamente ele acorda também, ele nasce também, de uma forma mais exuberante, e sua mente consegue captar tudo, fala assim, nossa, parece que tudo se torna revelado assim imediatamente. Certo? Então, aqui, dando a continuidade, acho que a gente já falou um pouco a mais, né? Os habitantes dos planetas Gandharva e Kenara, que são os planetas dos anjos, né? Puseram-se a cantar, e os habitantes de Sidaloka, dos planetas dos seres que têm poderes místicos maravilhosos, e dos planetas dos Karanas, começaram a oferecer orações em serviço à personalidade de Deus. Nos planetas celestiais, os anjos, juntamente com suas esposas, acompanhados pelas apsaras, que são as dançarinas celestiais, começaram a dançar. Então, quando Krishna aparece aqui na Terra, todo o universo, todos os planetas, né, porque tem seres que sabem de tudo, tem a mente, não é humana, eles já são mais do que humanos. Então, quando Deus aparece, a influência é universal. Mas ele tem que aparecer em algum lugar. Então, enquanto Krishna está manifestando os passatempos dele, todo mundo, né, é como um BBB cósmico, vamos dizer assim, todo mundo está assistindo as atividades dele, todo mundo está adorando o tempo todo, está cantando, está glorificando. Quanto mais superior em consciência, né, os anjos, os arcanjos, isso cria um frenesi, né, universal. Olha só, o nascimento de Krishna não é restrito só a essa historinha humana que a gente pensa, não. Certo? As atividades espirituais começam a se evidenciar, né? Os seres de outras dimensões descem ao planeta Terra, você tem comunicação com tudo, simplesmente não dá para explicar isso, certo? Então, como estivessem satisfeitos, os grandes sábios e semideuses começaram a lançar flores em grande abundância. Na costa ouvia-se o som de ondas suaves, e acima do mar, as nuvens no céu começaram a trovejar de uma forma muito agradável. Então é isso, né? Imagina, o semideus, onde Krishna ia, cada passatempo dele eram flores, né? Aqueles semideuses. Não, os semideuses são quase Deus agindo no mundo. Então, flores, né, jogam, né, eu adoro flores, né, todo mundo sabe disso, e aqui também mostra que os elementos da natureza, né, a nuvem, o mar, todos eles se tornaram conscientes, né? O mar, por exemplo, tem um semideus
que coordena um deva, né, vamos dizer assim, da natureza, e tem vários elementais que são seres espirituais que estão trabalhando ali para constituir tudo aquilo que se chama matéria. Então, quando Krishna veio, todos os seres elementais começaram a também ficar em êxtase, tentando servir a Deus através dessa, né, do trovejar, como a nuvem estivesse cantando nesse momento. Tudo isso na hora que Krishna apareceu, certo? As ondas dançavam, né, batendo na areia. E era diferente, era tudo diferente. Era tudo plenamente consciente. Quando Deus aparece, né, acontece esse fenômeno de bem-aventurança em tudo. Quando as coisas se arranjaram dessa maneira, o Senhor Vishnu, que reside dentro do coração de toda a entidade viva, apareceu na escuridão da noite como a suprema personalidade de Deus perante Devaki, a qual também aparecera como uma das semideusas. O aparecimento do Senhor Vishnu, nesse momento, podia ser comparado à lua cheia, quando esta surge no céu, no horizonte oriental. Talvez se levante a objeção de que, uma vez que o Senhor Krishna apareceu, quando a lua estava no 8º dia do 4º minguante, a lua cheia não poderia ter nascido. Olha aí, até a lua cheia, que não era daquele dia, apareceu. Até a lua ficou cheia, certo? Então, quando Krishna apareceu, primeiro ele apareceu como o Senhor Vishnu, né, de 4 braços, para Devaki entender que era Deus, porque se Deus aparecesse só como uma criança, ela não ia entender, né? Mas ela era tipo uma semideusa também. Então, que vem o planeta, tem toda uma história para receber. E também no Bhagavatam fala que Devaki e Vasudeva oraram assim, a Deus muito para que tivessem Krishna como filho. Eles realizaram assim, austeridades por milhões de anos, em várias encarnações, para chegar a esse momento oportuno onde Krishna ia aparecer. Mas só que antes de Krishna aparecer, ele apareceu como Vishnu, falando assim, eu sou Deus. Então, o Deus que está no coração da gente, né, que Kshira Dakashayi Vishnu, apareceu para eles para falar assim, eu estou aqui, eu sou essa criança. Entende? Não tem diferença entre Vishnu e Krishna, né? Mas Krishna teve que manifestar a sua expansão pessoal, Vishnu, para que eles reconhecessem aquela criança, né? Então, Vishnu foi e apareceu como a criança Krishna, no colo de Devaki, que Krishna cumpriu a promessa para ela que iria nascer como o seu filho, né? Apesar de Krishna já ter aparecido em outras encarnações para Devaki e Vasudeva, quando eles não eram Devaki e Vasudeva, estavam em outras formas, tá? Então, a lua cheia, né? A lua ficou cheia, assim, imagina. E talvez se levante assim, aqui. Em resposta, pode-se dizer que o Senhor Krishna apareceu na dinastia que se encontra na hierarquia da lua. Portanto, embora a lua estivesse incompleta aquela noite, pelo fato do Senhor ter aparecido na dinastia em que a própria lua é a pessoa original, a dinastia Yadu, né? A lua encontra-se num estado de super alegria e por isso pôde aparecer exatamente como uma lua cheia pela graça de Krishna, mostrando que os corpos celestiais também possuem uma alma e esses corpos têm uma alegria. Assim como você sorri, o planeta sorriu quando Krishna apareceu. E aqui vai toda uma história, se você tiver interesse, né? Porque o que eu queria comentar aqui era exatamente isso, né? Aquilo que nós falamos no começo aqui, que quando Krishna aparece, você tem que entender o que é o nascimento de Krishna, certo? Por exemplo, Krishna ele tinha 125 anos na época, mas ele não saía da aparência de 16 anos de idade. Diz que Krishna ele nunca... a forma dele nunca passa desses 16 anos, né? Então, Krishna ele sempre tem essa juventude eterna, ele está sempre trocando relações com o Srimati Radharani, né, nesse
amor alucinado que Krishna tem por Radha, e Radha nada mais é do que o amor de Krishna. Então a gente tem que ir compreendendo essas coisas, né? E o mais importante de tudo que eu falei aqui, que Krishna falou aqui, se você simplesmente compreender a natureza do meu aparecimento, né, das minhas atividades, do meu nascimento, você vai realmente estar capacitado a se libertar dessa religiosidade, né, das religiões, de muita filosofia. Simplesmente entenda que tudo é Deus, que Ele está dentro do seu coração, que você é uma parte dele, que você tem que se render a Ele, viver nesse mundo em serviço devocional, passando o seu amor, né? Quem quiser, tudo bem, quem não quiser, amém. Respeitando cada pessoa, seguindo a sua natureza demoníaca ou a sua natureza divina, e se associando com pessoas que estão buscando Deus também, com sinceridade, com avidez, e assim seguimos a nossa vida, né? Viemos aqui para comer o bolo de aniversário de Krishna, todos os dias, né? Esse bolo também não acaba nunca. Então, todo dia, se você puder fazer uma festa para Krishna, né? Isso é o ideal, né? Acender as velhinhas com a sua energia de devoção todo dia, cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todo dia canta, segue isso, em Kali Yuga tem que fazer isso, né? Mas sempre com essa mentalidade de que, eu entendi. E hoje eu comemoro o aparecimento de Krishna, entendendo que eu tenho que ir para essa festa que está dentro do meu coração. E aí, quando eu acordar Krishna em mim, toda a minha natureza material, toda a minha natureza celestial, natureza, né, mental, espiritual, tudo, mística, né, tudo vai dançar conforme a direção de Deus que está dentro do meu coração e que, na verdade, é Ele que está mantendo tudo, tanto o meu espírito quanto o meu corpo, né, e a minha mente. E aí tudo se torna pacífico, próspero, abundante, né? Porque a abundância é principalmente você conseguir adquirir cada vez mais amor por Deus. Essa que é a verdadeira abundância nesse mundo material. E daí você vem aqui, fala uma aula de Krishna, né? Adora o Senhor lindo da nossa vida. E é isso. Por favor, deixem Krishna nascer na vida de vocês, né? Iniciem a vida espiritual logo, né, dentro desses 100 anos, esse mundo está a maior confusão, maior caos, e isso está acontecendo porque nós estamos entrando numa era de mais luz agora, e tudo vai ser como vai ser. Tudo está acontecendo dentro das leis cósmicas, né? Então seja uma vibração positiva e espiritual nesse mundo. Escolha isso. Agora é o momento de escolher se você quer ficar no lado das pessoas tristes, do lado da escuridão, ou do lado das pessoas conscientes, do lado da luz. Escolha. É para escolher agora. Agora é o momento de transição planetária. Se você continuar de alguma forma, em outra forma humana, ou em outro planeta, né? Então a gente deve querer estar num lugar onde a civilização seja mais tranquila, né? Mais propícia para a espiritualidade. Enquanto que quem não quer ficar com Deus vai para planetas sofríveis, né? Planetas primitivos, onde vai ter que começar tudo de novo, né? E ninguém quer isso, né? Já basta como é que está atualmente Kali Yuga. Porém, Kali Yuga temos o processo mais fácil. E eu gostaria que vocês realmente né, cantassem o parabéns para Krishna todo dia por ele estar te dando uma oportunidade de estar tendo uma curiosidade de ver uma aula como essa aqui, que a gente fala do nascimento de Deus. Ok? Então, todas as glórias são a sua divina graça, Sri Sri, né, Radha Krishna, Srila Prabhupada, a todos os devotos. Agradeço, gratidão pelo dia de hoje, onde o Senhor Krishna, né, aparece para mostrar o nascimento dele em nosso coração, em nossa adoração, em nossa devoção, em nossa força interna de continuar nesse mundo com plena fé e confiança.
e a partir do contato íntimo com Deus, nos tornamos forças, né, prósperas nesse mundo, forças de muita fartura, de muita luz, de muita glória, de muita alegria, bom humor, de sentimento de que tudo isso aqui não é nada, isso aqui é uma escola. Estamos passando, tudo isso é passagem, mundo bom, mundo ruim, isso tudo é temporário, é relativo. Temos que simplesmente desejar voltar à casa do Pai, à morada suprema, ao nosso lar original, e não precisar ficar mais aqui nessa escola, ok? Muito além, né? Por isso tem um livro de Prabhupada que diz, muito além do nascimento e da morte. Então, vamos além do nascimento e da morte, ok? Então, um beijo no coração de todos vocês, e que esses olhinhos aí que estão aí atrás, aí, ó, esses dois olhinhos lindos, continuem, né, observando as suas atividades para se manifestar cada vez mais no seu coração. Haribol!